Olá, viemos agora para a nossa quinta e última parte dessa nossa aula e eu gostaria de tratar com vocês agora de alguns pontos, entre EJA e EPT na atualidade, a partir principalmente da leitura do texto 1, no qual a professora, os autores e a professora trazem esses pontos para a gente discutir. Então, quando vocês pegarem o texto, se vocês ainda não leram, e aqueles que vão ler ainda, você vai ter aí alguns momentos. O próprio título do texto já dá essa indicação. Ascensão, estagnação e silenciamento da EJA-EPT. Então, os autores entendem que hoje nós vivemos um período de silenciamento da EJA nesse contexto, tá bom? Da EJA-EPT. E como isso se daria? Então você tem aí um movimento a partir da década de 80. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que a década de 80 foi um marco na configuração da educação de jovens e adultos? A gente falou disso. A Constituição de 88 garantiu a configuração e a construção de um projeto de educação de jovens e adultos, cuja principal característica era justamente a formação integral. Então, essa formação integral caracteriza-se por dois aspectos principais, a preparação para a cidadania, aí a gente está tratando de elementos de um movimento que resgatou os elementos da construção de uma das características da educação popular, principalmente aquela capitaneada por Paulo Freire, a ideia da formação do sujeito para a cidadania. Então, a formação integral, ela forma para a cidadania e também para o mercado de trabalho. A gente não pode perder de vista que os sujeitos precisam trabalhar. Então, essa é a principal característica da educação de jovens e adultos que foi desenvolvida, pensada, refletida a partir da Constituição de 88, No primeiro texto obrigatório, na página 6, você tem a figura 1, que é um gráfico, que vai registrar o movimento dos avanços e retrocessos da EJA-EPT de 88 a 2010. Aí um novo marco na educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica. 1988, você tem a Constituição e o gráfico a seta aponta para cima. Até 1996. 1996 você tem a LDB, que reconhece a EJA como uma modalidade de ensino e prevê a sua articulação com a educação profissional. Então, é a LDB de 1996 que articula a educação de jovens e adultos com a educação profissional. Essas são duas modalidades de educação. Em 1997 você tem o decreto 2208, que fragmenta o ensino em 3 níveis e separa a educação básica da educação profissional. Então, os autores entendem que esse foi um retrocesso. 2000, você tem um parecer que trouxe as bases legais da EJA, históricas e sociais, e entende a EJA como um direito. A EJA passa a ser reconhecida legalmente como um direito a partir do ano 2000. 2004, aí a gente já está falando das ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o governo dele vai ser um importante marco na história da educação profissional da EJA e da EPT, no sentido de construir legislações
e políticas públicas e investir maciçamente recursos federais na formação integral desses sujeitos, né? EJA e EPT, elas vão ter o seu ponto máximo durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 2004, você tem o decreto 5154, que resgata a formação integral, que tinha sido separada lá em 97, né? Tanto a formação profissional quanto a formação humana, ligando EJA e educação profissional e tecnológica. 2005, o decreto 5478, que cria o ProEJA médio, né, que vai congregar aí o ensino médio, a EJA no ensino médio com a educação profissional e tecnológica, né? 2006, o decreto 5840 cria o ProEJA e amplia a sua abrangência. 2007 você tem aí o documento básico do ProEJA, né? 2009, uma carta convite, né, que criou o ProEJA FIC. 2010, a portaria interministerial da rede certifica. Então, nessa década, nos anos 2000, você vai ter aí, né, em termos de educação de jovens e adultos, ligadas à educação profissional e tecnológica, o ProEJA, né, que foi criado efetivamente em 2005 e teve por objetivo atender a demanda de acesso de jovens e adultos à educação profissional e tecnológica de forma articulada com a elevação da escolaridade. Aí a gente está falando, pessoal, dessa formação humana integral, fugindo justamente da perspectiva dualista, no sentido de que todos, jovens, adultos, crianças e todo mundo tem direito a uma educação integral. E essa educação integral, ela significa uma educação que vai preparar os sujeitos não apenas para apertarem parafusos, mas para entenderem criticamente o seu papel social, cultural, econômico nessa engrenagem. Por que que eu tenho que só apenas apertar parafusos? Eu posso fazer outras coisas, né? Então a formação integral, ela vai preparar tecnicamente os sujeitos e prepará-los criticamente para o exercício da cidadania, né? A EJA, ela tem essas características e ela vai se desenvolver de forma muito ampla, muito interessante, de 2004 a 2010, durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, 2011, você tem aí o surgimento de uma outra coisa que aparece, né, nessa relação entre a educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica, que é o tal do Pronatec, que os estudiosos da EJA e da educação profissional e tecnológica entendem como um retrocesso. Então, se você pega a literatura, principalmente, né, dos estudiosos que se dedicam a essas reflexões, eles vão dizer que o Pronatec foi um retrocesso em relação à EJA, EPT. No sentido de que esse, né, Pronatec vai propor uma formação mais rápida. Ou seja, apenas a formação técnica, né? Mais uma vez, você tem aí a dualidade na oferta de educação, né, ligada justamente a essa necessidade de otimizar o tempo e reduzir os recursos, né? Então, mais uma vez, institui-se como política de formação no Brasil, profissional e tecnológica, para jovens e adultos, essa formação dualista, né? Achou-se que não seria necessário preparar criticamente os trabalhadores, eles só tinham que aprender a apertar os parafusos, né? Mais uma vez, o dualismo vai se instalar na EJA-EPT, né? Então,
Esse Programa Nacional de Acesso ao Emprego, ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, né? Já no governo Dilma, teria a finalidade de ampliar a oferta de cursos profissionais e tecnológicos por meio de projetos, programas e ações de assistência técnica e financeira. Né? Aí ele vai nadar na onda das instituições federais, na oferta de cursos à distância, né? Mas, ao fim e ao cabo, representou justamente esse retrocesso na relação entre educação profissional e tecnológica e educação de jovens e adultos. Né? E seguindo aí o que o texto propõe, né, no sentido do silenciamento, você tem aí, em 2016, o congelamento por 20 anos dos investimentos em educação, né, já no governo Temer, e a aprovação da Base Nacional Curricular Comum, que propõe, entre outras coisas, a separação da educação básica da profissional, mais uma vez, o dualismo na educação retornando, né? E suprime do currículo, ou tenta suprimir, ou reduzir a carga horária de componentes curriculares da formação humana integral, né? No sentido de ampliar, mais uma vez, o dualismo na educação, no sentido de ser uma educação, mais uma vez, classista, né? Em que, para determinadas classes sociais, um tipo de educação, para outras, outro tipo de educação. Né? Então, são os principais pontos que eu destaco. Né? Eu gostaria que vocês destacassem outros pontos e colocassem nos fóruns de discussão dessa primeira unidade, unidade 1. E na unidade 2 a gente vai tratar justamente da formação profissional e com foco na legislação nas décadas de 90 e nos anos 2000. Tá bom? Bons estudos e um abraço a todos.